Enfim, também quer dizer que eu estou compartilhando, né, a transmissão, quer dizer, no caso, só a minha imagem lá no meu Instagram, @engenheiro_segue.rodrigo. Eu tiver curiosidade também, depois dá conferir lá, também está sendo transmitido essa live por lá, tá bom? Vou Ok, só Rodrigo. clicar aqui rapidinho. Então, para falar um pouco mais da minha pessoa, né? Para ser bem breve. Atualmente eu sou mestrando em engenharia de Minas, na área de tratamento de minério, pela UFPE, né? Estou quase defendendo minha dissertação. Depois da pandemia, devo dar defesa no meu projeto de mestrado. Eu tenho especialização em engenharia de segurança do trabalho pela Unicid, Universidade da Cidade de São Paulo, em 2019. Sou graduado em engenharia de Minas, pela UFPE, em 2016. Sou técnico em mecânica industrial pela Escola Estadual Professor Agamano Magalhães, aqui em Recife mesmo, Pernambuco. E atualmente eu trabalho como professor assistente do Senai Pernambuco. Lá eu dou aula nos cursos de segurança do trabalho, né, técnico de segurança do trabalho e técnica eletromecânica. Desde o ano passado, também sou professor adjunto da rede educacional grau técnico. Lá eu dou aula dos cursos de técnico de segurança do trabalho, técnica de edificações e eletrotécnica, isso desde 2018. Trabalhei um ano como estagiário na Pedreira Esperança, na cidade de Vitória de Santo Antão, próximo aqui de Recife. E também eu fundei um canal chamado Momento Seguro, né? Quem tiver curiosidade, lá tem dicas, cursos, vídeos a respeito de segurança do trabalho. Não só apenas a NR22, mas como vários segmentos na área de segurança. Se tiver curiosidade, de repente, pode se inscrever lá no meu canal. Então, deixando as condolências de lado, né? Vamos começar a palestra, vamos falar do assunto de segurança, que é um assunto que está muito em pauta hoje em dia, né? Infelizmente, devido a 3 anos para cá, de acidentes relacionados à mineração. É um assunto que virou muito em manchete, você viu falar relacionado de segurança da mineração, né? E muitas vezes as pessoas têm uma visão da mineração como algo predatório, né? Como algo que vai para destruir. Não é. Nós não somos destruidores de nada. Pelo contrário, nós somos construidores, né? Desenvolvemos a nação, geramos emprego, geramos renda ao país. Entendeu? Aí tem que passar essa boa imagem da mineração. Não ficar apenas focado no lado negativo, né? Por isso que a segurança trabalha junto, para poder desenvolver tanto tanto a mineração, mas como o capital humano, que é mais importante, é para preservar a vida. Tá bom? Pessoal, para começarmos a falar a respeito da legislação brasileira referente à segurança e saúde, né? É uma legislação que evoluiu bastante. Rodrigo, me escuta? Rodrigo? De 100 Seu áudio tá cortando, viu? anos para cá. Foi uma Rodrigo? evolução lenta e gradual, não foi de uma hora para outra. Vocês estão ouvindo, né? Estou ouvindo sim. Tinha dado tinha cortado agora, um tempinho, Voltou e bem. agora voltou normal. Voltou, Vai, né? pode continuar, continua. Tá bom. O que acontece? Eu tenho a Lei Carótida, que foi o primeiro marco inicial da mineração em 1915, tá bom? Isso no governo Venceslau Braz. Lá no século passado, essa lei foi fundada por um deputado federal chamado Cândido Carógeras. É um carioca, depois virou em 1914, na véspera da Primeira Guerra Mundial, e ele virou ministro da Fazenda, da Indústria e Comércio. Desculpa, ministro da Agricultura, Indústria e Comércio naquela época. E ele é engenheiro de Minas, formado pela Escola de Minas de Ouro Preto, né? A primeira escola de Minas do Brasil, e também é geólogo. Aí ele foi um grande incentivador da mineração e fundou essa lei aqui em 1915. Curiosidade que em 1915, até então, era um princípio de acessão, né? O que é uma acessão? O solo, né? Quando alguém descobriu uma jazida mineral, Rodrigo? descobriu um recurso mineral. Opa, tá ouvindo? Desculpa interromper novamente, aqui tá cortando. Faz o seguinte, eu sugiro tu fechar a câmera, só para melhorar essa transmissão de dados aí, passar só o áudio. Eu acho que fica melhor. Acho que deve ter algum problema na Tá tua melhor? internet. Exato. Tira só o teu vídeo e deixa o Mas tá áudio. cortando como? O teu vídeo, só de ligar aqui a câmerazinha aqui embaixo, Tá bom, só tanto, beleza. só a câmera. Acho que fica melhor. Esse melhorou. Pronto, agora volta lá.
É o quê? Um chiado no áudio? Pronto, aí, beleza. Agora pode ir voltar lá na apresentação. É porque, na verdade, tá parando muito, tá cortando muito o teu áudio, sabe? Tá ok, tá ok. Tá melhor? Agora melhorou. Bom, qualquer coisa pode interferir que a gente melhora aqui, tá bom? Tá ok, meu bem. Fica à vontade. Então, continuando, né? Até então, em 1915, essa lei era uma lei de acessão. O que é uma acessão? Quando alguém descobria uma jazida mineral, essa jazida era de posse da pessoa. E como nós sabemos, nos tempos atuais, a União é proprietária do solo, né? Até então, a jazida era da pessoa que descobria. E também nessa época, o conceito de mina era apenas uma mina subterrânea. Não era considerado como mina depósito de areia, extração de granito, calcário, né? E outras jazidas a céu aberto. Em 34, o decreto-lei 24.642, que foi o primeiro código de Minas, né? Que foi na época de Vargas, tá bom? Foi outro marco também na mineração. E aqui nesse período, não é mais o modelo de acessão, e sim um modelo de possessão, ou seja, o Estado era proprietário do solo. Quando alguém descobriu uma jazida, pertencia ao Estado. Teve o decreto-lei de 1940, que já incluía as minas, as jazidas a céu aberto como minas, não era apenas só subterrânea. O Código de Mineração em 67, tá bom? Começou a desenvolver, ou seja, qualquer gasto, investimento que eu tinha em saúde e segurança, eu tinha que colocar no PAI, né? Então, Plano de Aproveitamento Econômico. Qualquer coisa que eu tinha investimento em saúde e segurança, eu ia comprar EPI, fazer investimento em mineração, em iluminação, em ventilação subterrânea, tudo tinha que estar incluído lá no PAI. Em 78 foi um gigante marco, não só para a mineração, mas como para a segurança do trabalho. Começou a surgir as 22 NRs de início, né? As NRs começaram a surgir em 1978. Se vê, então, muito acidente de trabalho no Brasil, nos anos 60 e 70. O Ministério do Trabalho começou a se preocupar com a segurança, né? Começou a normatizar esse requisito de segurança no dia a dia, segurança e saúde ocupacional. Então, lá nos anos 70 e 78, foi instaurado as chamadas NRs. No começo, a mineração entrou com duas NRs, a NR 21, que é o trabalho a ser aberto, e a NR 22, que é o trabalho subterrâneo. E outro marco da mineração foi em 2001, a portaria do DNPM, número 237, 18 de outubro de 2001. Ele foi o marco porque começou a partir daqui as chamadas NRM, que são as normas regulamentadoras mais específicas para a mineração. E também, com isso, surgiu a NR22, né? Começou a condensar aí a norma específica só para o âmbito da mineração. Então, pessoal, para a gente entender, eu sei que essa parte introdutória é um pouco lenta, mas para entender todo o processo que a gente chegou até aqui em relação à segurança, essas melhoras no dia a dia que nós vivemos, a tecnologia relacionada à mineração, a gente tem que entender todo o contexto histórico, desde o início, tá bom? Vou mostrar algumas fotos desde o começo do século passado, de 100 anos para cá, como eram as condições de trabalho dos mineiros. Bem, isso aqui é uma foto de 1908, uma mina de carvão em West Virginia, Estados Unidos. Ou seja, você vê que as condições de segurança eram zero, né? Não estranho, mas isso aqui são cavalos mesmo. Como não tinha muito longe de ter caminhões, né? Enfim, caminhões que entram na mina subterrânea, utilizava cavalos para transportar o minério, tá certo? E essa chama aqui, em cima da cabeça dos mineiros, né, ficava aqui acoplado, isso aqui era para iluminação. Eram duas finalidades. Primeiro era a iluminação, né? Iluminar o lugar, que eles avançavam aqui. E também, quando começava a apagar a chama, eu já sabia que a região não tinha mais oxigênio. Tá? Então, um ponto que não tinha, né? Naquela época não tinha ventilação mecânica, nós temos hoje em dia. Os mineiros iam avançando até onde tinha ar. Bom, essa foto aqui também é bastante ícone. É uma mina de carvão na Inglaterra, na cidade de Kent, em 1926. São 3 mineiros, né? Você vê que as EPIs aqui são zero na época, né? Isso morria também muita gente. Em estudos naquela época, na década de 10, década de 20, em uma equipe de 100 mineiros que trabalhavam durante um ano, mais ou menos 5 deles não voltavam mais para casa. Uma taxa de 5 a 10% de óbitos. É uma taxa enorme de acidente de trabalho com vítima fatal nas minerações
devido às condições salubres e precárias, né? Você vê aqui, o camarada de sunga, literalmente, né? Sem camisa, as condições eram zero. Para servir de consolo, pelo menos já tem aqui uma cambota, né? De autossustentação aqui. Tá? Bem, e outro problema relacionado ao começo do século é o trabalho infantil. Muitas crianças trabalhavam na mina de carvão. Isso aqui é uma foto de 1911, na Pensilvânia. O trabalho infantil, até então, era legalizado. Um trabalho legal, e muitas crianças eram submetidas a trabalhos forçados na mina de carvão. Recebiam muito pouco, né? Eram mulheres e crianças, e muitos patrões tinham preferência por mulheres e crianças para pagar pouco. Eles justificavam que a força física da mulher e da criança era motivo de pagar o salário até metade do valor de um homem adulto. Tem uma ideia. Tinha muita taxa, as crianças trabalhavam em média de 8 a 12 horas por dia, muitas de 10 a 12 horas por dia, nas minas de carvão, na Inglaterra, Alemanha, Polônia, Estados Unidos, Canadá. O trabalho infantil, infelizmente, é algo muito comum naquela época. Né? Isso aqui no Brasil, em 1936, em Minas Gerais. Isso aqui é uma mina de carvão, né? Também com a presença forte de crianças na época. E muitas crianças trabalhavam nas minas. E, logicamente, muitas delas iam morrer, né? Devido ao trabalho exausto, cansativo. Muitas delas tinham um acidente de trabalho fatais, né? Por conta do cansaço. Aí começou a evoluir um pouco a coisa, começou a evoluir ao pouco as coisas. E nos anos 60, em 62, isso aqui é a foto da mina de potássio no Canadá. Aqui na década de 60. Bom, nos anos 70 começou a haver um marco maior tecnológico na mineração. Isso aqui são chamados mineradores contínuos, longwall. Bom, os métodos em água subterrânea. Ou seja, já diminuiu a presença humana na linha de frente, né? Já não tinha mais a presença do trabalhador mineiro aqui em áreas instáveis. Okay? Já usava aqui o recurso tecnológico. Já começou a cair um pouco o número de óbitos de trabalhadores na mineração. Isso aqui é a mina de carvão, Pittsburgh, Estados Unidos. Ponto. Também nos anos 70, os equipamentos você fixa tirante, né, que é um método de atiramento, é um método de autossustentação para água subterrânea. Aqui começou a surgir os equipamentos, né? Começou a melhorar a forma de eu sustentar meu teto e minha galeria, para evitar desabamento. E também evitou muitas mortes na mineração, uma vez que não tem mais pessoal na linha de frente. E, pronto, e avançando bastante o tempo, né? Aí entramos na era da robótica e da automação na mineração. Essa é uma mina de cobre na cidade de Örebro, Suécia. Você vê que o camarada está todo aqui distante, né? Ele está enjaulado, né, numa cabine. Isso aqui ele faz com recurso de automação. Tá bom? Isso aqui é robótica, né? Que é as perfuratriz. Não se vê perfuratriz. Aqui ele já faz aqui o comando aqui à distância. Nem necessita mais de estar as pessoas perto aqui. Já facilita bastante o trabalho, a produção e também a segurança, né? É um avanço enorme. Nesse quesito, a tecnologia serve como amiga também da segurança, tá bom? Uma vez que, além de diminuir o número de pessoas trabalhando na área de frente, já que a mineração é um alto grau de risco, né? Então, um grau de risco 4, ele permite melhorar também a produção. E também aqui no Brasil, né? Enquanto também aquelas lanças automáticas, não robóticas, mas automáticas, por exemplo, da mineração Caraíba, na Bahia, foto de 2017. Para poder um pouco como evoluiu, né, a segurança do trabalho e tem ainda muito para evoluir pela frente. Bem além da NR22, na segurança, posso também aplicar outras NRs associadas ao setor mineral. Eu tenho uma NR4, que cuida da SESMIC, que a SESMIC é o corpo técnico engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro de trabalho, vão fazer, é meu corpo instruído, que vai fazer parte do controle da saúde e segurança ocupacional. Eu tenho a NR5, que está presente em todos os segmentos de indústria e construção civil, que é a EPI, NR7, que é o meu PCMSO,
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. NR10 também, uma vez que na mineração tem muito também eletricista, né? Eletricista de manutenção industrial, então, para cuidar daquele maquinário, porque tem também os eletricistas na minha mina, na minha mineração. NR10 está para, essa casa aqui, NR10 é aliada do pessoal de eletricidade. NR12, que é a segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. NR13, né, caldeira e vaso de pressão. NR15, que trabalha com insalubridade. Algumas operações mineiras são bastante insalubres. NR16, que é periculosidade, né, que é o risco de vida imediato. NR17, por exemplo, quem trabalha na Ubraster, quem trabalha em desmonte de rocha, carregamento de explosivos, está sujeito aqui a NR16. Ele tem um adicional de periculosidade, já que tem uma hipótese, né, de acidente fatal imediato. Ergonomia, NR17. Esse aqui é NR19, né, por parar e desmonte de rocha. NR23, proteção contra incêndio. A mineração é como qualquer empresa. Ela também tem brigada de incêndio, ela tem plano de evacuação de emergência. NR24, que é as condições sanitárias de conforto no local de trabalho. E NR33, que trabalha do espaço confinado. Isso aqui é para trabalho em minas subterrâneas. E NR35, o último, é o trabalho em altura. Foi não, Rodrigo, só uma pergunta aqui, só para tu esclarecer um pouquinho para o pessoal. Qual a diferença aí, no caso, em trabalho, né, insalubre e trabalho, né, operação perigosa? Operação insalubre e operação perigosa. Calma. Insalubre é aquela que trabalha que eu estou sujeito aos riscos ambientais. Ok? Que riscos ambientais são esses? São riscos físicos, são riscos químicos, são riscos biológicos, riscos ergonômicos, são os riscos de acidentes. Por exemplo, quando alguém trabalha com uma fonte ruidosa, né, ele não vai ficar surdo de uma hora para outra, a menos que estoure os tímpanos, né, que é raro de acontecer. Com o tempo, a pessoa, quando está sujeita a uma fonte ruidosa, ela vai perdendo sua audição. Ou seja, é uma doença, é uma profissão, que eu tenho uma doença ocupacional que vai desencadeando aos poucos. Okay? Não uma morte imediata. Tá bom? Quando digo em condições salubres, é isso, é uma condição perigosa, que me traz perigo, né, me traz os riscos, mas esses riscos são relacionados às doenças do trabalho e doenças ocupacionais. Tá bom? Surgimento de um trabalho onde tem uma grande probabilidade de desenvolver uma doença pulmonar, por exemplo, quem trabalha, não existe mais, né, durante muito tempo se trabalha com amianto. Tá bom? Aí tem asbestose, silicose, tudo isso são condições insalubres de trabalho. E quando digo periculosidade, é o alto grau de risco de um acidente fatal imediato. Por exemplo, quem trabalha com segurança e de repente pode ter um tiroteio e vir falecer de forma imediata, policial militar, eletricistas, né, que pode receber a descarga elétrica e ter uma morte imediata. No caso do Blaster, que trabalha no desmonte de rocha, ele pode ter um acidente fatal, de repente, algum acessório desse, ele funciona, ele coloca em ativação de forma acidental e vinha aparecer, são morte imediata. Essa é a diferença em NR15 e NR16. As duas têm um adicional, né? De 20% a 40% do salário, 20% a 40% do salário mínimo de adicional, quem é insalubre, e quem é periculosidade tem um acréscimo de 30% do seu salário base. Bom, você foi claro nessa explicação. Pode continuar? Pode sim, Rodrigo. Muito obrigado pela explanação. Continuando. Pode ser, né? Ah, não. Pode continuar. Então, são as NRs aqui e eu tenho à minha disposição a serviço da minha mineração. Todas elas trabalham em funções distintas, mas elas têm algo em comum, que é zerar pela segurança e saúde ocupacional. E agora, daqui para frente, preparar especificamente da NR22. Bem, o que aborda a minha NR22? É a norma regulamentadora que define métodos e procedimentos. E vai me dar uma cartilha de segurança como eu devo agir. Então, assim como outras normas, quando eu falo em normas, eu falo em padronização do meu serviço. Ou seja, eu vou pegar esse guia e vou padronizar o meu serviço de forma que eu zere
que eu preserve minha segurança e saúde dos trabalhadores e demais pessoas envolvidas, né? Não são apenas os mineiros, pessoal da mina, que trabalham diretamente, mas também pessoal do escritório, terceirizado, todos que são envolvidos dentro da área de trabalho, que é a mineração, eles estão sujeitos à ANR 22. Bem, qual seria o objetivo da minha ANR, né? As ANR têm seu objetivo, e a ANR 22 tem a dela. Ela tem por objetivo disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira. Ou seja, ela vai cuidar da segurança e, a partir daí, melhorar o planejamento e também o desenvolvimento da atividade mineira. Vocês pensam que não, mas a segurança também ela traz lucro para o empregador. Muitas vezes, a segurança é apenas vista como uma despesa, é apenas vista como algo corretivo, né? Algo superficial, e não é, nunca é assim, nunca é. Você tem uma visão mais ampla em relação à saúde e segurança do trabalho. Por exemplo, um ambiente que tem uma segurança principal, que tem sua ética de segurança, a segurança como filosofia de uma empresa, da mineração, os trabalhadores se sentem confortáveis ao executar o seu serviço. Ele tem uma autoestima boa, ele tem uma autoestima elevada, consegue desempenhar o seu serviço de forma sã e salva. E, logicamente, ele não permite que eu tenha também despesas médicas, chamados custos diretos e indiretos com o trabalhador, quando ele é acidentado, que é o custo de medicação, é o custo dos hospitais. Muitas vezes tem funcionários que eram muito bom no que faz. Eu tenho um operador de perfuratriz que está há 20 anos no serviço. Já sabe de qual que fazer, é muito habilidoso. De repente, essa pessoa sofre um acidente, eu tenho que abrir uma vaga na empresa, eu tenho que chamar o RH, eu tenho que treinar esse funcionário, e tudo isso gera perda de tempo e também despesa para o empregador. Bom, também são coisas indiretamente, que tem uma visão direta também do benefício que traz a saúde e segurança do trabalho. Bem, onde se aplica a ANR 22? Onde será que ela é aplicada? É aplicada em todo o segmento da mineração, desde a pesquisa até o seu tratamento. Temos ANR 22, é aplicada em mineração subterrânea, eu tenho mineração a céu aberto, garimpo, né? Garimpo, pedreira, no que couber, cooperativa, beneficiamento mineral também, na usina de tratamento de minérios também, tem que estar sob a norma da ANR 22, e também respeito à pesquisa mineral. Existe também muito em relação à ANR 22, se confunde bastante quais são os direitos e garantias do empregador e do empregado. Qual é a obrigação do empregador e qual é a obrigação do empregado e qual é a obrigação do sindicato, qual é a obrigação do Ministério do Trabalho, do DNPM. São coisas distintas. Você bem se insulta nessa explicação. Por exemplo, a seção 22.3, né, a ANR 22, e fala a respeito das responsabilidades da empresa e do permissionário da lavra garimpira. Bem, o tópico 22.3.5, ele fala que a empresa da mineração, ou da lavra garimpeira, ele é responsável por implementar medidas relativas à saúde e segurança dos trabalhadores. Ou seja, o empregador ele tem que ter a garantia de promover o bem-estar dos seus trabalhadores. Que todos trabalham, todos executam a sua função em plena segurança, com boa saúde. Tudo isso está em cargo, em caso de despesa com material, com EPI, pagamento de método de trabalho, pagamento de treinamento pessoal, né? Tudo isso está a cargo do empregador, do gerente, do empresário, ou senão do dono do garimpo. O que muitos não sabem, como eu já havia dito, a mineração, assim como qualquer segmento industrial, ele também tem um artifício do PCMSO, né? Que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que eu expliquei lá no começo da palestra, né? Que são médicos, engenheiros de segurança do trabalho, enfermeiros. Também cabe ao empregador e cabe ao dono do garimpo ele implementar o PCMSO. A mineração não fica ausente do PCMSO
e tem que obedecer a minha NR7. Todos os exames que eu tenho com qualquer empresa, exame de admissão, exame de demissão, exame de mudança de função, Rodrigo? Rodrigo, me escuta? exames complementares de Rodrigo, me escuta? cada NR. Você Rodrigo? exame de está dentro do corpo do PCMSO. Quer perguntar, Manuel? O empregador, está aqui? Oi. Teu áudio tinha caído agora. Acho que tua internet deu uma oscilada. Mas pode prosseguir. Acho que agora tá. Voltou? Acho que voltou, agora voltou. Voltou já, não foi? Pronto. Assim como qualquer empresa, a mineração também tem que ter o seu PCMSO, que é o Programa de Controle Médico. Se o camarada for admitido, por exemplo, ele vai ser, porque ele vai trabalhar, vamos botar para o caso da pedreira, mas porque ele vai trabalhar sem auxiliar de perfuratriz. Sabe que são funções que você levanta muito peso, né? Tem um risco ergonômico alto. Então, lá um médico de trabalho vai fazer o mesmo procedimento como se fosse um trabalhador que fosse trabalhar com alto risco ergonômico. Ou seja, vai pedir a ele um exame de hérnia, verificar a pressão arterial, batimento cardíaco, ver se o camarada tem hérnia no umbigo, tem hérnia de disco, tá certo? Já para ele trabalhar em plenas condições. Bem, aqui está esse tópico 22.3.7 interessante, porque ele fala da PGR. Agora sim, a PGR ela consegue substituir por lei, ela consegue ficar no lugar do PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Se a empresa ela tem o PGR, é muito comum em casos de mineração, construção civil, né, obras fixas ou temporárias na construção civil, plataformas de petróleo, offshore, não em continente, indústrias química, petroquímica de risco elevado, geralmente eles optam para fazer o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Isso aqui é uma bíblia, né, de segurança para a mineração. É o guia principal de controle de saúde e segurança da mineração. Vou explicar o que é um pouquinho essa PGR. Para entender o que é um programa de gerenciamento de risco, a gente tem que primeiro saber o que é um risco ambiental. Eu que alguns de vocês devem saber, outros não devem saber. Então, vamos generalizar para entender essa PGR. O que seriam os chamados riscos ambientais? Que riscos ambientais são esses dentro da minha mineração, né? Eu tenho aqui, a respeito, os riscos físicos. Que riscos físicos são esses? Eu tenho, pode ser ruído, pode ser vibração, radiação não ionizante e uma radiação não ionizante. Por exemplo, é quando está sujeito a fontes de calor intensa, né? Por exemplo, o soldador, ele está sujeito a jatos de calor, que tem um perigo de queimadura, né? Ou situação de muita emissão de calor. Radiação ionizante, que é o caso que trabalha em radiografia. Frio, que é o caso que trabalha em frigorífico, né? Calor, também existe um risco de calor alto que trabalha a céu aberto, né? Por exemplo, nas pedreiras, em céu aberto, está sujeito ao calor intenso. Pressão anormal, né? Por exemplo, um mergulhador, um soldador subaquático. E também umidade. Isso aqui é para nossa área, né? Quem trabalha em mina subterrânea, tem condições de alta umidade. Risco químico, poeira, fumo, neva, neblina, gás, vapores. O biológico, que é mais voltado quem trabalha na área de saúde, mas também existe outras funções, também está sujeita ao risco biológico, logicamente em grau menor de risco. Que é vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos, né? Por exemplo, que trabalha aqui atualmente nos hospitais, devido à pandemia, médicos, enfermeiros do trabalho, médico, técnico de enfermagem, enfermeiros, estão aqui sujeitos aos riscos biológicos elevados. Risco ergonômico está relacionado ao esforço físico intenso, é o caso lá do auxiliar de perfuratriz que eu falei, né?
levantar e transportar manualmente os pesos, motor rígido de produção, trabalho em turno noturno, né? Trabalho muito repetitivo, condições que me causam estresse psicológico, estresse físico, da ergonomia. A ergonomia é algo muito estudado atualmente um dos principais riscos, né, envolvidos com acidentes, com doença do trabalho principalmente, com as chamadas doenças ocupacionais, vem da ergonomia, um ERG, um DORT, uma lombalgia na coluna, isso aqui vem dos riscos ergonômicos. E também os riscos de acidentes, né? Que pode ser por vários motivos. Risco de físico inadequado, arranjo físico inadequado dos equipamentos, máquina de equipamentos sem proteção, né? Porque maquinário antigo, obsoleto, choque elétrico, animais peçonhentos e outras situações que podem contribuir no risco de acidentes. Rodrigo, e é engraçado que Oi. o risco de animais peçonhentos ele é enquadrado como risco de acidente, não biológico, né? É engraçado essa parte. Mas deve ser porque ele pode levar rapidamente alguém à morte, né? De Exatamente. repente, se encontrar um animal peçonhento, um escorpião bem letal, a pessoa pode vir aparecer em poucas horas. Verdade, é isso mesmo. E aí é um Isso que é a acidente. diferença do acidente, isso que é a diferença do acidente para a doença, né? A Uhum, doença do trabalho, ele já é a médio e longo prazo. O acidente, ele é a curto prazo. entendi. Então, aí que está a diferença do acidente de trabalho e uma doença do trabalho. Bem, na mineração, já falei de várias. Agora, quais deles são encaixados na minha mineração? Tem que saber isso aqui para saber o que é uma PGR. Riscos físicos, que riscos físicos eu tenho dentro da minha mineração? Vamos agora só voltar para a atividade mineira, para a nossa atividade. O ruído excessivo da perfuratriz, que pode causar, a longo prazo, uma surdez, né? Diminuir a capacidade auditiva do trabalhador. A exposição direta à radiação solar, um risco físico, insolação. Sobrecarga térmica, o calor excessivo também, o estresse. Para quem trabalha em pedreira, em Minas Céu Aberto. Umidade subterrânea. E também vibração, né? Quem trabalha com aqueles marteretes lá na mina subterrânea também está sujeito a ter essa vibração, que é a chamada doença do dedo branco, né? A pessoa vai tomar um tremendo para casa. É um risco físico. Com riscos que a longo prazo vai me trazer doenças do trabalho. Risco químico. Isso aqui é o clássico, né? Poeira, né? O grande vilão da mineração para quem trabalha com segurança, né? É o risco químico, que é a poeira. A poeira é o grande vilão da mineração. A poeira pode ser proveniente da perfuração de rochas, que já acompanha a perfuratriz, sabe que emite de forma demasiada a poeira, em excesso de material perfurado. Na etapa de carregamento e transporte, nem se fala, né? Aqueles caminhões basculhantes para cima e para baixo, emite muita poeira. Por isso que eu vou explicar no tópico 22.6, quando chegar na parte de transporte, segurança de transporte da mineração, vocês vão ver que lá tem uma normativa que fala de colocar água, umidificar a poeira. É muito comum você ver passar um caminhão carregado de minério e atrás dele ver aqueles caminhões pipa, né? Jogando água na terra, no piso da estrada de terra, já para diminuir o lançamento de particulado. Isso aqui tem muito também, etapa de britagem, principalmente em pedreira, né? Os britadores primários, secundários, terciários, quaternários, bastante a emissão de material particulado dentro da usina. Os gases provenientes de materiais explosivos, né? Também são bem clássicos também. Isso aqui é a etapa de detonação. Okay? E substâncias, compostos ou produtos químicos usados na etapa de tratamento de minérios. A gente sabe que, principalmente na etapa de flotação, né? Usa muito composto químico. Usa bastante composto químico. Além de ir para o rejeito, né? Junto com o rejeito do minério, também vai-se embora esses compostos químicos. E também, além disso, tem a bronca do armazenamento, né? E manuseio desse material. De repente, vai colocar esse material na cela de flotação, ou só no filtro, né?
separação sólido líquido, ou espaçadores também, tem esse problema dos compostos químicos. Bem, risco biológico já é bem reduzido, mas eu posso ter, de repente, micro-organismo parasita, né? De repente, alguém... A gente sabe que a mineração, às vezes, fica em lugares bem distantes dos centros urbanos, né? Fica interior, fica em zonas rurais. Muitas vezes pode ter parasita lá. Esquistossomose, né? De repente, algum trabalhador se banha em riacho próximo, tem um risco de também de parasita, né? Lombriga, esquistossomose, malária também, né? Então, riscos biológicos da nossa profissão. Risco ergonômico, isso aqui tem muito baixo. Sabe que a mineração é uma função de muito gasto físico, principalmente quem trabalha na parte operacional, né? Postura inadequada, uso de ferramenta em mau estado de conservação, desagregação dos minerais com ferramenta manual, esforço por sobrecarga, esforço físico excessivo. Você vê bastante isso, aqueles auxiliares, né? De perfuração, o pessoal também na usina, os mecânicos, né? Tem equipamentos que sempre está em conserto. As carregadeiras, as escavadeiras, muitas delas fazer manutenção preventiva corretiva, tem um risco ergonômico dos mecânicos, um exemplo, né, entre vários. Postura inadequada e outras coisas, né? Pega você levantar peso, isso causa doenças do trabalho a longo prazo. A lombalgia, principalmente, a dor na coluna são os principais motivos de afastamento do trabalho atualmente. Risco de acidente, eu tenho aqui, você manusear explosivos, né, como nós já sabemos. Acendimento de estopim, às vezes de forma acidental, tem um risco de explosão acidental muito antes do que o planejado. Na hora de detonar, na hora da correria, o pessoal sai correndo de forma desordenada, isso aqui também pode causar um acidente, tá bom? A gente faz uma vistoria antes da detonação, às vezes não consigo achar 2, 3 funcionários, né? Ou alguém sai ao desencontro, enfim, tropeça e cai na correria, é um risco de acidente. Isso aqui eu dizia projeção, eu acho que o ultralançamento, né? Considera-se como ultralançamento. Risco de acidente. Não só quem faz parte da mineração, mas também a gente tem que ter um controle quem mora ao redor, né? Muitas vezes existem bairros, comunidades, aldeias ao redor, pessoa que mora em comunidade rural, né? Tem pessoas que moram próximo à área ser detonada, estrada. Eu tenho que ter um cuidado, fazer um controle, né? Uma vistoria para saber que meu ultralançamento não vai afetar esse pessoal. E se eu quiser controlar, ter um controle maior, posso também medir as vibrações de casas ao redor. De repente tem uma casa rachada na sua estrutura. Isso sempre embarga a mineração, né? Quando alguém dá a entrada no processo. Então, na Justiça, no Ministério Público, fica muito fácil embargar uma mineração. Tem muito cuidado aqui com a vibração do segmento ao redor. E também, o engenheiro que for trabalhar com pano de fogo, não usar, de repente, o excesso explosivo com a rocha branda, né? A rocha com resistência fraca. Já vai evitar o lançamento. Trabalhar a altura, queda de fragmento de rochas, de repente um maciço bastante fraturado, pode cair na cabeça de alguém. Tropeção em rochas, como nós já sabemos, né? A mineração tem uma vez que tem a topografia da bancada, ela é muito irregular, fica muito fácil tropeçar e cair. Queda, isso aqui já acontece bastante, você acha que não, mas isso acontece muito na usina de tratamento. Você está pensando, poxa, Rodrigo, mas lá na usina muitas vezes é um ambiente fechado, né? É afastado da base. Mas não é bem assim. Lá eu tenho muito equipamento, eu tenho britadores, eu tenho moinhos, tenho filtro de prensa, eu tenho jig, né? E outros equipamentos de concentração, comunição. E muitas vezes esses equipamentos ficam em estruturas elevadas. Vocês já perceberam. Às vezes o moinho fica um pouco mais acima. Aí eu tenho que subir escadas de ferro, né? Fazer uma manutenção, olhar como está o andamento do moinho. Muitas vezes tem também o período de tropeço e queda naquele lugar. Por isso que quem também trabalha na usina
na parte operacional, não só operacional, né? Nós engenheiros também ficamos também fiscalizando, também somos fiscalizadores de trabalho, né? A gente tem que estar atento a isso aqui, quando for na usina, ter cuidado onde pisa, né? Ela trabalha com muita água, circuito de água, ou seja, ter atenção também dentro da usina. Bem, isso aqui é um exemplo dos riscos envolvidos numa pedreira, por exemplo, né? Para não esticar muito, eu resolvi escolher um exemplo de uma pedreira que é bastante típica na mineração. Perfuração, lá eu tenho o quê? Eu tenho risco de poeira, calor, ruído, queda, vibração, risco ergonômico, né? Etapa de carregamento explosivo, eu tenho poeira, calor, queda ergonômico também, transporte de material, isso aqui eu tenho poeira em excesso. Poeira e perfuração são as etapas que tem mais emissão de poeira. O calor, o ruído do maquinário, né? Risco também de queda, gritagem de peneiramento, uma atividade também de risco. O operador de escavadeira também, que está sujeito a calor, poeira. A poeira diminui quando tem, de repente, um equipamento cabinado, né? Esses equipamentos novos da Komatsu, Caterpillar, Hyundai e outros fabricantes, eles já têm uma cabine já refrigerada para o operador. Mas muitos não, né? Muitos estão sujeitos ainda à poeira, em medida sua direção. Manutenção de equipamentos também tem seus riscos. Então, o pessoal da segurança, né? Não só a segurança, mas como nós engenheiros temos que ficar atento em relação. Muitas vezes o funcionário não tem ideia do que é um risco. A gente também tem que estar atento a essas questões e educar esse trabalhador, dizer qual o risco ele está sujeito, de acordo com a sua função. Bem, como ocorre um acidente de trabalho na mineração? Não só na mineração, mas como ocorre um acidente de trabalho como um todo. É a mágica de uma hora para outra? Não, né? E é a combinação de 3 principais fatores. A causa A, que é o ato inseguro, ou ação fora do padrão. O que é um ato seguro? Muitas vezes é um excesso de confiança do trabalhador. Eu achar que eu sei demais fazer um serviço, descuidar da minha segurança. De repente, um eletricista, ele conserta o maquinário, ele trabalhou durante 20, 10 anos sem usar luva de proteção. De repente tem um acidente. É chamado o ato irresponsável ou o ato inseguro. De repente, é um brasta, o cara que vai carregar os explosivos, ele não tem um cuidado de segurança, né? Ele tem excesso de confiança e ele não verifica os padrões de segurança adequados. A condição insegura, isso aqui você vê muito na mineração também. O que é uma condição insegura? Equipamento obsoleto, móvel lubrificado, de repente uma perfuração mal lubrificada, ou então, se for uma perfuratriz pneumática, ela não está calibrada, a vazão dela de ar, tem algum vazamento na tubulação, ela não tem a força, a potência necessária de perfuração, muitas vezes também é uma condição de seguro do trabalho. Tá bom? Isso acontece bastante isso aqui. Na bancada, né, sabe que, mais uma vez, existe um excesso de rocha, né, até para equilíbrio. A topografia muitas vezes não ajuda, né, o trabalhador. Aí pode haver uma queda, alguma coisa que possa ocasionar um acidente, uma condição insegura. E o fator pessoal de insegurança é o chamado fator psicológico. Muitas vezes o trabalhador está estressado, ele tem algum... Sua cabeça está na mina, na mineração, mas com compensação está pensando no financeiro em casa, problemas com a família. A gente não sabe como são as pessoas, né? A gente não sabe que cada pessoa sente por dentro. Bem, isso aqui já expliquei, que é o fato mais comum de ato inadequado, né? Isso acontece bastante. Sim, isso é bom explicar isso aqui, né? O uso de EPI. Eu não usar a EPI no meu dia a dia. Isso acontece bastante. Vocês acham que não, mas a grande parte dos acidentes não ocorre nas grandes minerações de grande e médio porte. Ocorre nas pequenas minerações. É lá onde está a grande parte de vítimas de acidente de trabalho. E isso é um problema muito grave, porque muitos deles não usam o EPI adequado numa pedreira, por exemplo. Certo?
ou por questão de educação, né? Muitas vezes o auxiliar, o mineiro, ele não tem uma formação educacional adequada, e falta também de consciência, tá bom? Da gravidade das coisas, né? Cabe a nós, futuros gestores, né? Educar esse pessoal ao uso do EPI. Identificação, equipamento de segurança, ocorre bastante. Tá bom? O emprego correto de ferramentas, né? Como já falei, ferramenta com defeito, fazer a manutenção de uma máquina que tem corrente. O cabo da Ricardo ficar debaixo de carga suspensa, né? Correria em escadarias e outros locais perigosos. E são chamados de fator pessoal, né? Que eu havia falado. Né? O alcoolismo, uma coisa que a SESMIT existe bastante na mineração, é promover campanhas contra o uso de drogas e alcoolismo. Tá bom? Sempre na CIPAC também, que é a semana de trabalho, a gente sempre chamar a atenção do uso de álcool por parte dos funcionários na mineração. Conflitos familiares, uso de drogas também, né? Problemas de saúde, o camarada, ele entra na mineração em estado perfeito, faz exame de admissão. Verificou se tem hérnia, pressão, toma remédio controlado, problemas cardíacos, ou seja, ele entra em perfeita condição, mas com o tempo ele começa, por exemplo, a ter um pulmão comprometido, começa a ter problemas na coluna. Se não identificar essa causa, essa doença ocupacional num funcionário, ele não vai ficar em casa, né? Ele vai continuar trabalhando com o mesmo dor na coluna e vai deixar de produzir para a empresa. A falta de interesse também acontece bastante, absteísmo, a falta ao trabalho e outros problemas de ordem social e psicológica. E também, pessoal, Rodrigo, dá a importância do PCMSO, né? e EPI, né? Oi. Tá aqui? Opa, tá escutando, Tá Rodrigo? aqui? Tá escutando? Me escuta? Repete a pergunta, por favor. Não, só a questão, por isso a Estou importância do escutando, estou ouvindo, PCMSO, né? pode falar. Uma das justificativas do PCMSO, Exatamente. né? Essa é o que você Exatamente. falou, Já para entrar, o trabalhador. Exatamente. Exatamente. Porque aí o trabalhador entre em plenas condições de trabalho, né? Tá bom? Isso também é um obstáculo, porque PCMSO, PPRA, PGR, isso infelizmente a gente vê isso em médias e grandes minerações. Falta muito a isso para implantar essa cultura no garimpo. Contratar o trabalhador do jeito que tem. Entendeu? Aí o cara já está com a doença já comprometida, já tem uma hernia de disco antes de entrar. Tem uma vaga aqui no garimpo para você trabalhar. Aí, garimpo pequeno, sem fiscalização, o cara vai. E já sai pior do que entra, né? Aí tem sua doença comprometida com o tempo. Isso também atrapalha. De repente, alguém quer entrar no INSS, dá entrada no auxílio-doença, não tem como, não está nem cadastrado a empresa junto ao Ministério do Trabalho, não tem nem como fazer isso. A empresa não tem nem o PGR, tem nem o controle médico. É que é difícil, né? E de repente, né, tem um acidente de trabalho, doença ocupacional, e eu dar entrada no auxílio-doença. Porque até 15 dias a empresa cobre, né? Depois de 15 dias, eu tenho que lançar o CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. E depois disso, se afastou de mais de 15 dias, quem paga é o INSS. Okay? Ter esse auxílio. Tá do direito do trabalhador, é preciso que a empresa seja legalmente, né, aceita junto ao Ministério do Trabalho. E também tem o seu PCMSO até para controle. Bem, isso são os EPIs, né? Acho que o pessoal está cansado de saber. Nós da mineração, né? Capacete, o óculos, a máscara, o fone, a luva, a bota, né? São exemplo mais clássicos. Se for para a mina subterrânea, tem uns acréscimos já, né? Já tem uns acréscimos. A máscara já é diferente, a máscara com filtro, tá bom? Eu uso o dispositivo em caso de acidente.
parada que toca na cintura, né? Bem, elas são fotos, né? De exemplo de condições potenciais de segurança. Bem, isso aqui tem uma talha, né? Tem um risco muito forte de pegar a lasca da pedra. Né? Isso eu vi muito quando na graduação, vamos fazer aquelas viagens de campo por ser Rodrigo? Seu áudio cortou, Rodrigo. dó, aquelas cantarias, aquelas Rodrigo? trabalhando sem nenhuma proteção. Rodrigo, seu áudio tá Cortou o cortando. áudio? Viu? Cortou. Mas pode continuar. Agora eu acho que voltou. Tá melhor? Tá sim. Ficar Tá. ruído, né? Trabalhador sem um fone. Sem um fone. Isso aqui, na perfuração, né? Dois erros graves aqui. O auxiliar sem a bota, né? As botas com biqueira de aço, proteção. E o camarada aqui sem a proteção respiratória, né? Tá com capacete, mas ele não tem a proteção aqui respiratória. Pronto, lesão nos pés. Isso aqui o camarada com a talha para quebrar o bloco de rocha. Pronto, isso aqui também é absurdo, né? Acontece muito na. Isso aqui você pode até ver nas médias também, em minerações, né? O espertinho que pega carona com um cara do caminhão basculhante, né? Com risco de queda do acidente. Pronto, agora vamos falar a respeito do PGE para tentar um pouquinho. Bem, como estava falando, o PGE é um programa que vai gerenciar meus riscos, vai mapear os meus riscos, né? Então, lá eu vou estar todo o mapeamento, o mapa de risco está incluso também no PGR. Se está lembrado daquelas cores que eu falei, verde, vermelha, pronto, aí vai estar no meu mapa de risco. Cada setor vai ter um risco diferente. Se alguém for trabalhar no escritório, a gente sabe que não é apenas de mineiros e engenheiros de minas e geólogos que tem o engenheiro civil mecânico que tem na mineração, né? Lá também tem advogados, tem o pessoal do RH, tem o pessoal do refeitório, tem um auxiliar administrativo, né? Eu tenho um contador. O risco do escritório vai ser outro. O risco ergonômico, o risco de acidente é menor. Lá no operacional na Lavra, eu tenho um risco maior, risco físico maior, risco químico. Se tudo tivesse mapeado no mapa de risco. A PGR tem essa função de planejar, identificar, administrar e controlar os meus recursos materiais. E de tal maneira eu faça bom proveito na gerência da questão da segurança do trabalho, né? Gerir a gestão de saúde e segurança do trabalho. O que ela tem que ter na minha PGR? Ela tem que ter as informações a respeito dos riscos, analisar esses riscos, seus procedimentos operacionais, treinamento, gerenciamento, né? Investigação de acidentes e incidentes e acidentes. Aqui, quem pode atuar muito isso aqui é a CIPAMIN, que é a nossa CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A mineração tem uma CIPA específica, que é a CIPAMIN. Ela aqui é amigona aqui para identificar os incidentes e acidentes, tá bom? Muitas vezes o técnico, o engenheiro, ele não está o dia todo no operacional, ele não está o dia todo na linha de frente, na usina, ou não está o dia todo na lavra, né? Eu tenho que ter informações de quem está na lavra, de quem está na usina diariamente. Então, os demais trabalhadores podem emitir informações e a CIPA, que são representantes dos trabalhadores, né? Junto com o representante do empregador, podem propor melhorias e a prevenção e prevenir potenciais acidentes. Ela tem respostas à emergência e auditorias, né? Tudo está na minha PGR. Pronto, lá, quem está, o que contém a PGR? Riscos ambientais, incêndios, explosões, já falei que riscos ambientais são esses, acidentes, a ventilação, né? O projeto de ventilação, a vazão, metro cúbico de ar, tem que estar dentro da PGR, ergonomia, organização do trabalho, o PPR, que é o Programa de Prevenção, o Programa de Proteção Respiratória, né? O PPR dos funcionários tem que estar dentro do PGR, estabilidade do maciço, de repente tem uma área do maciço que é mais fraturada do que outra, está mais propício à queda de fragmento de rocha, eu sei que o risco de acidente é maior,
Eu já evito que pessoas vão para aquela localidade. Investigar e analisar, investigação e análise de acidente de trabalho, isso aqui vai junto com a CIPA. O plano de emergência, de evacuação, aí posso também colocar a brigada de incêndio, os DPI, também colocar aí os DPC também proteção coletiva. E outros de modificações e introduções de novas tecnologias. Quem assina minha PGR, né? A NR18 é a mesma que cuida do PCMAT, né? Que é o programa de riscos ambientais voltado para a construção civil. Ele diz que lá, quem cuida, quem assina o PGR é um engenheiro de segurança do trabalho, né? Um registro no CREA. Mas isso aqui acontece muita confusão, porque tem outros engenheiros que também assinam esse PGR. Existe também até dentro da segurança do trabalho a essa guerra de atribuição de quem faz a escolha. Por direito, alguém tem para fazer, mas tem outro que também quer fazer. Acontece muito lá dentro da segurança do trabalho. Tem fluxo e o gerenciamento de risco. Tem, como temos aqui, como é o fluxograma do meu PGR. Primeiro identifico, depois faço uma análise qualitativa, eu faço uma análise quantitativa, planejar e monitorar. Isso aqui, pessoal, não é à toa, né? Isso aqui tem a ver com o ciclo PDCA, né? Planejar, desenvolver, controlar e agir. Dentro da minha gestão de qualidade. PGR também obedece ao princípio de PDCA. Pronto, agora vai entrar na parte legislativa, né? Organização local de trabalho. Tá certo? Vou só resumir isso aqui. Eu estou apenas os principais tópicos. Como falei a você, a NR22 são 44 páginas, né? Isso para organizar em poucos slides, eu tive que ser mais sinsuto, tive que ser mais resumido, pegar os tópicos principais da NR22. Lá eu tenho organizar meu local de trabalho. Ou seja, de cabência, do empregador, do empresário, do gestor, ele organizar um ambiente insalubre de trabalho para os seus colaboradores. Bom, tudo em saúde e segurança. Quando eu quero construir alguma coisa, planejar e fazer manutenção de alguma coisa, eu tenho que garantir a saúde e segurança do trabalhador. Bem, nas atividades abaixo tem que ter no mínimo 2 pessoas trabalhando. No subsolo, se tem aquele abatimento manual de choco, aqueles blocos estáveis, né? No teto de galeria. Isso tem que ter com 2 pessoas. Por que 2 pessoas? Porque caso que ocorra um acidente com uma pessoa, tem que ter outra pessoa fiscalizando. Tem que ter uma pessoa para emitir o sinal de emergência. Alguém para avisar. Se tem um camarada sozinho batendo choco, de repente cai um fragmento de rocha, a pessoa desmaia, ninguém vai saber se teve um acidente. Tem que ser, por lei, no mínimo 2 trabalhadores lá na minha galeria, quando for fazer o batimento de choco. Contenção de maciço, também. Vou botar aqueles autossustentação, né? Cambota, saco metálico, atiramento, também tem que ter 2 pessoas. Perfuração manual na bancada, tá bom? No caso aqui é o paredão, né, do subsolo. 2 pessoas também. Bom. Carregamento explosivo, que é céu aberto. Desculpa, carregamento explosivo subterrâneo, 2 pessoas, para perfuração e colocação explosiva. E a céu aberto também, 2 pessoas, no mínimo. Aqui está a operação de abatimento manual de choco, né? Tem um cara aqui que está fiscalizando. É importante ter alguém sempre fiscalizando aqui, à distância. Equipe para carregar os furos com explosivos. Então, eu tenho mais de 2 pessoas, né? Tem que estar alguém sempre fiscalizando, em caso de acidente. Aqui é NR19. Também está NR19, né? Circulação e transporte de pessoas e materiais. Okay? Toda mina tem que ter um plano de trânsito. Como nós já sabemos, tem um trânsito muito grande de caminhões pesados, para cima e para baixo. Ou seja, tem que promover essa circulação de caminhões de forma que também preserve a segurança. Não só a segurança do trabalhador, mas também com o patrimônio da empresa. Eu tenho que garantir
a distância mínima entre máquinas, equipamentos e veículos compatíveis com a segurança e velocidade permitida. Tem que ter uma velocidade máxima permitida dentro das minhas estradas de Minas. Transporte em Minas a céu aberto. Tem que obedecer requisitos mínimos. Limite externo da bancada, né? Tá bom? Como estradas devem estar desmarcadas, ou seja, na borda das estradas onde circundam, né? Tem a berna, enfim, local de extração, a lavra em si, aqueles circuitos onde sai o caminhão da frente de lavra até depositar o material no marroeiro, no primário, né? Onde circulam os caminhões, tem que ser sinalizado, né? De forma visível. Se for circulação noturna, essas placas têm que ter aquela luminescência, né? Tem que estar destacada aquela luminescência noturna. Bem, largura mínima 10 vezes de trânsito deve ser 2 vezes maior que a largura do maior veículo utilizado. Ou seja, tem a largura do maior caminhão utilizado, a largura das vias tem que estar 2 vezes maior do que a largura do veículo. Para pista simples, dupla 3 vezes. Né? Pega a largura do caminhão, multiplica por 3, você quer a largura da minha estrada. Isso aqui é muito importante também, que as leiras, né? Que é aquelas contenções que tem na lateral, entre a estrada e o abismo. Tem que ter aquelas leiras ali de proteção também. Então, com a altura mínima correspondente à metade do diâmetro do maior pneu do veículo que vai trafegar por lá. Pega o pneu do veículo, o diâmetro dela, pega metade do diâmetro. Lá está a altura da minha leira, da minha porta. Se por acaso, o que acontece na mineração, na maioria das vezes, tem um acesso que não é pavimentado, né? Logo, eu tenho que garantir que esse pavimento minimize a geração de poeira. Logo, eu vou promover a modificação da estrada. Eu posso usar, de repente, jateamento de água, pipa, tá? Para molhar essa estrada. Sempre que houver via única para circulação pessoal, transporte material ou trânsito de veículo no subsolo, né? Isso aqui é a água subterrânea. A galeria tem que ter, no mínimo, 1,50 m de largura do maior veículo. Minera trafega. Bem, aqui fala em relação a galerias ou rampas no subsolo, com tráfego nos 2 sentidos. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o que acontece? Muitas vezes, para não haver problema de fluxo dentro da mina subterrânea, no acesso, eu tenho que ter um local de manobra, tá bom? Um caminhão vai entrar na mina subterrânea descarregado e tem um outro que está subindo. A prioridade é quem sobe. Óbvio também, né? Uma vez que, para não permitir que o caminhão carregado, o caminhão de repente com 50 toneladas de minério, não fique com o freio de mão puxado, né? Muitas vezes isso atrapalha o diferencial do maquinário, no hidráulico do maquinário, né? Do caminhão. Aí a preferência é quem está subindo. Quem o caminhão está carregado, subindo, sai do subsolo subindo, então o caminhão que está descendo, descarregado, tem que ficar encostado nos pontos de apoio de manobra, esperando o outro subir para dar continuação para descer. Isso aqui é o transporte material, né? Vagonete, é proibido. Se tiver transporte, se tiver uso de vagonete, o camarada não pode manobrar a distância de 50 metros. Ok? Só pode carregar esses vagonetes até 50 metros, de forma manual. Se tiver um plano inclinado, a inclinação tem que ser inferior a 0,5%. Isso aqui dá um exemplo de modificação das estradas de Minas. Isso aqui é o jateamento, né? Jateamento de água. Já para evitar a emissão de excesso de poeira. Bom, isso aqui é um exemplo de um projeto de estrada, né? Isso eu peguei de um artigo. Isso que acontece muito quando alguém vai projetar o acesso em mina de lado a céu aberto, é a curvatura da curva, né? Você eliminar os pontos cegos. Muitas vezes o caminhão fora de estrada, ele vem na esquerda, no sentido de ida, e não consegue ver quem vem no sentido contrário, né? Eu tenho que eliminar esses pontos cegos. Aqui é o modo seguro, que é o modo seguro, né? Tem que estar sempre permitindo
e o operador visualize quem vem na sua frente, para eliminar esses pontos cegos de barreira que vem atrapalhar. Eu tenho exemplo, pessoal, da leira que eu falei a você, né? A leira de segurança. Pavimento, e tem que ter pelo menos a metade da altura do maior pneu utilizado, do maior caminhão da mineração. Bom. Tá aqui? Opa, Rodrigo, estou aqui. Oi, tá aqui? Opa, Tá aí, Rodrigo. né? Já estou aqui. Tá certo. E faz que tá ruim a internet. Por enquanto tá tudo bom. Qualquer coisa, Tá ok. pode alertar, viu? Tá ok. Tá bom? Bem, aqui um exemplo aqui na prática, essas aquelas leiras, né? De proteção aqui. Tá? Permitindo que o caminhão, o carro, não venha tombar aqui na lateral. Aí trabalha em conjunto. Isso aí já é de responsabilidade do engenheiro de Minas, né? Que faz o planejamento da mina, seja aí a média a longo prazo, na etapa de planejamento, né? Isso aí tem que estar constando no projeto. As estradas, o acesso dos caminhões a essa mina, né? A segurança aqui, ele vai estar no ponto de fiscalizar. De repente, algum trabalhador, a gente não tem, mais uma vez, o engenheiro de mina não tem, às vezes a gente não fica o tempo todo no operacional, no chão de fábrica, como chama sempre aspas, né? No pátio de fábrica. Muitas vezes o engenheiro de mina não está aqui, de repente quer uma chuva forte, deslizou a parte aqui da terra, forma aqui meio que um talude aqui, desabou essa parte. Não tem nem noção do que aconteceu. Então cabe ao trabalhador ele informar, né? Ele pode informar a CIPA, olha, ali no trecho tal, na lava tal, né? Na bancada tal, aconteceu o deslizamento e já está sem essa parte de proteção. Tem que medar, tem que providenciar medidas cabíveis, né? Rodrigo. Suspender a operação. Foi não, está aqui? Por isso a importância, né, de sempre a gente estar inspecionando e fazendo a manutenção desses acessos aí, né? E o bom também é o pessoal do próprio operacional, ele auxiliar tanto o pessoal do planejamento como o pessoal da segurança do trabalho, né? Nesse sentido aí, né, de informar alguns pontos aí que precisam de reparos, né? Exatamente, ok. Exatamente. Bem observado, né? Tem que trabalhar em conjunto, certo? Tanto nós do corpo técnico, como o corpo operacional, junto da segurança, a gente trabalhar sempre em conjunto, trocando informações, né? Para isso também servem as auditorias, né? As auditorias são importantes para isso. E principalmente nessa época de gestão da qualidade. As empresas querem muito conseguir as chamadas ISO, né? Isso. A nova de certificação, a OHS, que é a norma certificadora da segurança do trabalho, 18.001, a ISO 9.001, a ISO 18.001, a ISO 14.001. As empresas têm que manter uma boa imagem perante a sociedade. Imagem essa da mineração que ficou um pouco comprometida, né? Verdade, assim, né? E só reforçando um pouquinho, Rodrigo, que tu falou, né? Que o pessoal da segurança, né? Eles são bem, assim, né? Ríspidos em muitos momentos para nesse controle, principalmente para uso de EPI, né? E a gente às vezes acha que aquilo dali passa dos limites, mas não, né? Aquilo dali é bom para nossa própria segurança, né? É bom para a gente mesmo. A gente tem que entender e respeitar o trabalho também do pessoal da segurança, né? Nesse sentido. Porque realmente, em muitas situações, a gente esquece mesmo de usar o EPI, né? Que é tanto EPI que a gente tem que utilizar, né, dentro de uma mina. Você tem capacete, como você falou lá, óculos, né? Você está usando, né, em alguns pontos lá, você tem que usar luva, tem que usar máscara, né? E aí, muitas vezes a gente esquece um EPI e o pessoal da segurança, eles são bem, né, incisivos, né, na cobrança. E isso é interessante. É bom, não ruim. E como engenheiros ou futuros engenheiros de Minas, a responsabilidade é alertar as pessoas, né, a respeito disso. Não é apenas função do técnico de segurança ou do engenheiro de segurança, né? Nós concluímos a graduação, passamos 5, 6 anos na graduação, já para sair com essa educação também, né? Essa educação social, essa educação da segurança, tanto no aspecto social, no aspecto ambiental, mas também no aspecto da saúde. A gente foi instruído para isso, né? Tem um grau de instrução
É nossa obrigação ensinar outras pessoas, adequar-as à segurança. Olha, use EPI, porque você pode prevenir acidentes, você pode vir a falecer, tá certo? Você tem família, pense nos seus filhos, na sua esposa, nos seus amigos. A gente tem que instruir esse trabalhador ao uso do... Não é impor, não é oprimir o trabalhador, né? Não vai oprimir, não vai xingar o trabalhador, nem vai obrigar, vai educar. E ele faça isso de pleno coração, né? Plena consciência. É verdade, Não né? E só para a sua saúde. por isso que o trabalhador, ele também, até de responsabilidade da empresa, treinar o trabalhador para uso de EPI também, né? E para ele entender quais são os riscos ali, né, no ambiente de trabalho que ele convive ali, né, no dia a dia. Exatamente. 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 Ficar ciente disso, né? Tem que cuidar tem que educar o profissional. Faz parte da cultura de segurança e saúde dentro da organização. Fazer parte da filosofia da empresa. Cada empresa tem sua filosofia. Cada mineração tem sua filosofia, né? Trabalho. Para trabalhar na mineração é diferente. Eu trabalho na mineração X, eu trabalho na mineração Y. São filosofias diferentes de empresa. Mas todas elas têm que ter a cultura da segurança do trabalho em comum. Bom? Então, voltando, um exemplo de um projeto aqui, não digo mal sucedido, mas uma curva aqui, uma curvatura que expõe o risco, né, do condutor, tá certo? É aqui uma via única, tá bom? E também a curvatura. O que acontece aqui? Seria necessário, pelo menos, se tem uma via só, pelo menos um ponto de manobra, né? Porque eu não vou trabalhar na produção com apenas um caminhão para cima e para baixo. Né? A gente sabe que os minérios possuem um custo de operacional. Tem que produzir, né? Para poder aumentar, diminuir esse custo operacional e aumentar o meu custo de produção, né? Meu lucro. O que acontece aqui? Tem que ter, no mínimo, 2 ou 3 caminhões. Ideal seriam 3 caminhões, né? Que um é carregado, um descarrega no hibridador primário, um está em tráfego e o outro está sendo carregado pela escavadeira. Né? Ideal seria no mínimo 3 caminhões. E nesse vai e vem, será necessário, ou você não tem uma pista dupla, né? Pode acontecer, temos um ponto de apoio para a manobra, né? Um está vindo carregado, encosta um caminhão descarregado e deixou de passar. Eu vou lá e, ó, fico já do lado da escavadeira para ser carregado. Então tem que ter essa curvatura aqui, está muito íngreme, né? Quando ele vem carregado aqui, isso tem um risco muito grande do caminhão fora de estrada tombar. Os caminhões possuem um momento linear muito. Possuem um momento, né? E o carregamento dele tem um potencial muito grande de acidente. Tá bom? Você pensa que não, mas apesar da baixa velocidade que ele está carregado, mais só tonelada, né? Talvez carregando 50, 70, 80 toneladas de minério, qualquer movimento brusco, né? Ele pode vir tombar do outro lado e com risco a vida do condutor. Bom, isso aqui já é um projeto legal, ó. Então, aqui, respeitando os limites de acesso a caminhões, né? O caso aqui tem que ter 3 vezes o tamanho da largura do maior caminhão. E dá perfeitamente para ir e voltar. E também usando essa regra de segurança, né? Aí, por isso que é importante no trabalhador do operador de caminhão, eu fazer eu evitar os problemas pessoais, né? A condição fator pessoal, né? Porque aqui está sempre na minha mineração, fazer esse controle de uso de álcool, né? Muitas vezes o trabalhador ele passa, logicamente não são todos, né? Sabe que não são todos, mas alguns, muitas vezes ele passa o final de semana, o camarada bebeu um dia antes, né? Tá de ressaca e vai operar um caminhão desse na segunda-feira e tentar em plenas condições físicas e mentais, né? Pode atrapalhar no seu desempenho, pode ter um acidente. Por isso que é importante desenvolver campanhas junto com o SESMIC de diminuir o uso de drogas, diminuir o alcoolismo, né? Os problemas pessoais. O camarada está dirigindo um caminhão desse, mas está com a cabeça lá em casa, está com a cabeça nas contas a pagar. Tem que ser sempre esse fator pessoal levado em consideração, nossos trabalhadores. Esse é um exemplo também, né, de negligência. O camarada aqui com as portas da carregadeira de rodas abertas, né?
Isso aqui é refrigerado, mas ele não faz o uso do refrigeramento. O ideal seria trabalhar aqui com as portas fechadas para evitar a emissão de poeira. Porque o que acontece? O excesso de poeira ocasiona doenças do trabalho, né? Doenças pulmonares a longo prazo. Tá? Então, sempre ciente aqui nessas questões, sempre chamar atenção. Bem, os vagonetes usados em minas subterrâneas. Muitas vezes é comum você achar, principalmente no Nordeste, né? As minas por Rio Grande do Norte, ainda uso minas de xerita, né? De ouro, onde o diâmetro da galeria é menor. Por exemplo, eu não tenho condições, por conta do estéreo minério, não tenho condições de abrir tudo isso aqui, perder material e abrir para passar um caminhão, por exemplo. Né? Muitas vezes eu tenho que extrair o minério, a relação estéreo-minério, que permite eu apenas fazer pequenos diâmetros, onde só cabem poucas pessoas e vagonetes para carregar o minério. Muitas vezes, vagonetes é o ideal que se puxe um cabo de aço e tem um maquinário que puxa esses vagonetes, né? São tensionados com cabo de aço e ele puxa esses vagonetes, é o ideal hoje em dia. Isso são a sinalização. Está sempre exposto a sinalização. Bem, as correias transportadoras. Como for dimensionar e construir as correias transportadoras, deve sempre considerar o tensionamento, né, das minhas correias. Atenção adequada, conforme o projeto de segurança. Tá? E também ao longo da minha correia transportadora tem que ter dispositivo de segurança, né? Desligamento ao longo de todo o trecho. Alguém pode passar por perto da correia transportadora e enganchar o seu uniforme nas polias, né? Os roletes, chamado rolete. Pode enganchar a camisa no rolete e se tiver uma pessoa próxima, ele já pode acionar a botoeira. Interromper o circuito. E, além disso, né, tem que ter dispositivos eletrônicos da minha correia transportadora. Quando eu tenho situações que ocorrem ruptura da correia, ruptura tora, né? Tem que ter um dispositivo que automaticamente ele já corta o circuito, a correia já se desliga automaticamente. Escorregamento anormal da correia em relação aos tambores, né? Aos roletes. A correia começa já a inclinar, por exemplo, para o lado direito. Para evitar que o material caia, quando ocorre isso, tem que ter mecanismos eletrônicos que já desligam esse circuito. Faça a manutenção. Desalinhamento anormal da correia e também a sobrecarga, né? Muitas vezes eu tenho um produto da moagem, produto de fabricagem, às vezes não está no tamanho ideal. Eu tenho os blocos, né? Que está sobrecarregando essas correias. Quando há um excesso de peso, há um perigo também do material cair na cabeça de alguém. Quando ocorre a sobrecarga, além de ter uma produção menor, eu posso ter risco de acidente. Então, tem um dispositivo de segurança, tá? Um exemplo aqui, o perfil do transportador de correia. Então, os acionamentos aqui. Caso aconteça alguma coisa, então a botoeira de emergência para ser acionada. Bem, a estabilidade maciço, né? Eu sou breve para não, você ser um pouco breve para não esticar muito. É você monitorar o tempo todo, pessoal, o maciço, né? Ver o quanto ele está fraturado, ok? Usar a engenharia geotectônica, né? A geotecnia, a nosso favor. Sempre estar monitorando os maciços rochosos, tá bom? Verificar o plano de fratura dela, o estresse na rocha, a fragmentação, os pontos de ruptura, né? Tem que controlar as bancadas, os taludes, ok? Verificar se ocorre água, de repente se ocorre muito em mina subterrânea. Estou perfurando a rocha sem querer, eu perfurei um aquífero. Verificar se tem alguma água em excesso. Água é comum, né? Na mina subterrânea. É comum ter água no piso, né? A gente sabe que existe muito veios de aquífero por ali.
Eu faço o desmonte, se é algo que não traz prejuízo, é comum ter esse vazamento de água. Agora, se for algo em excesso, né, e emita água sem parar, eu tenho que alertar ao pessoal. Pronto, isso aqui Rodrigo? é um exemplo de maciço solto. Oi, tá aqui? Tá ouvindo? Tô ouvindo sim que tinha cortado seu áudio aí. É só reexplica aqui esse Pronto. maciço rochoso Eu fraturado. vou colocar o microfone próximo aqui no mim. Pronto. Um exemplo de maciço, rochoso, fraturado, né? Que ocorre bastante. Nas plantas de ruptura, né? Ruptura da rocha. Por isso que tem que, como eu falei, tem que usar a geotecnia a nosso favor, né? O estudo da mecânica de rocha já para ter uma noção também disso, de segurança. Tá bom? Tudo aquele plano de controle, a gente tem que ter estar ciente. Por exemplo, um exemplo que aconteceu no Chile. É uma mina de cobre, ativa há mais de 40 anos. E lá, nesse ano, alguém foi perfurar o maciço rochoso, né? Já para abrir a frente da galeria, o avanço da galeria, e encontrou um aquífero enorme na localidade. Inundou toda a mina. A mina acabou sendo desativada, não teve mais condições de operar com ela, né? Além de ter condições humanas, como vou passar o equipamento aqui? Não tem como, né? Passar aqueles ducts, passar aquela perfuratriz, né? O jumbo de perfuratriz. Não tem condição de passar por aqui. Aí ficou praticamente, se perdeu aqui a mina, né? A Por isso que é perfuração tão acidental, importante, atingiu o céu fraco. Rodrigo. Desculpa te Foi não, tá interromper. aqui? Foi. Assim, né? Por isso que é tão importante a Nada que gente ele conhecer os copos d'água ali que estão próximos àquela nossa mina, né? Então, que a gente possa interceptar. mapear, né? Exatamente, para não acontecer uma Exatamente, situação fazer dessa. o mapeamento geológico. É, para isso também serve nosso amigo geólogo de profissão, né? Tem que trabalhar junto com o geólogo também para ficar atento a Seu áudio cortou, Rodrigo. onde tem aquífero, né? Onde tem água subterrânea, tá bom? Para isso que serve a geologia, né? Tem que trabalhar junto com o geólogo para fazer o mapeamento desse maciço, né? Quando for avançar a galeria, eu não de repente não perfurar esses aquíferos. Okay? Bom, tem. Está quase encerrando, né? Eu falo muito, mas a proteção contra a poeira mineral é importante também. Fazer monitoramento periódico dos trabalhadores, como eu falei, né? O camarada entra com a saúde boa, mas a gente não sabe como ele está depois. Por isso que aí, quem trabalha com. Quem trabalha na lavra, né? A céu aberto, quando se aberto como subterrâneo, ele tem que fazer um exame periódico. Se o camarada possui entre 18 e se ele é menor de idade, jovem aprendiz, ou está maior de 45 anos, o exame periódico de saúde, ele é temporal, ele é anual. Tem que anualmente verificar o pulmão dele. Se ele é maior de idade, menor que 45 anos, esse exame ele é bianual, ocorre de 2 anos. Tem que estar sempre verificando o exame periódico do pulmão do meu trabalhador. Certo? Tem que estar controlando a emissão de particulados. O limite de tolerância, que é o limite de tolerância para a pessoa ter uma condição de trabalho insalubre ou não, tem o chamado limite de tolerância. E algumas substâncias, a depender dos seus ppm, se for excesso, tem um ppm X para material particulado, né? Granito, amianto, o padrão da NR9 ele mostra o limite de tolerância para material particulado, né? Cada substância mineral tem seu limite de tolerância. Eu tenho que observar se não vai extrapolar esse limite de tolerância. Extrapolou já é trabalho insalubre, né? Já tem que usar já o EPI adequado. A máscara de filtro, ou são aquela máscara sem filtro, só de proteção respiratória. Um exemplo aqui, né? Que posso ter no dia a dia, né? Emissão de água para controlar a poeira. Isso aqui é o chamado cortina de spray de água,
na saída das corretas portadoras, tá, para evitar a emissão de matéria particulada. Sistema de comunicação, né? Que é muito importante também. Isso aqui, principalmente mina subterrânea. Isso é um código padronizado de comunicação. Bem, esse código pode ser sinalização, pode ser sonoro, pode ser sinalização, pode ser que da tabela, pessoal. Se tiver curiosidade, é só acessar a NR22, né? Isso aqui que de repente eu vou transportar. Isso acontece muito aqueles pulsos, né? Galeria que usa o pulso para emitir o material, né? Do subsolo para o solo. Aí usa aqueles skippers, né? Os skippers inclinados, usa aqueles elevadores que vão carregar material. E o operador tem que ter um código, né? De parar, de subir, de descer, subir lentamente, descer lentamente. Aí, esse código, existe uma regra aqui nos operadores, que essa aqui é universal. Aqui em mina subterrânea. Bem, por último, chegando à parte da barragem. Que é a disposição de... que é a polêmica agora da mineração a respeito das barragens, né? Que é a disposição de estéreo rejeito produto, que está no top 22.26, tá bom? Que é você depositar esse meu estéreo e meu rejeito, que garantir que fazer um estudo hidrogeológico, né? Um estudo geotécnico das condições da minha barragem. Isso também está com responsabilidade do empregador, né? Ou seja, o profissional tem que ter um profissional qualificado para monitorar a chamada percuração de água, né? Ou a estabilidade do lençol freático da minha barragem. Então, da própria parede de barragem, né? Pode ser o vazamento das paredes da barragem, tanto está montando como jussante. Eu tenho que controlar esse monitoramento da percuração de água. Nós sabemos que a água diminui a resistência, né, do talude. Em situação de risco grave iminente, tem que alertar o pessoal e evacuar imediatamente a área. E tem mecanismo de aviso sonoro, né? Emitir, soar aqueles avisos sonoros em caso de ruptura de barragem. Por exemplo, da barragem de rejeito de ferro em Minas Gerais. Tem essas mudanças, né, do ano passado para cá, houve algumas mudanças da NR22. E a maioria foi relacionada à barragem, devido ao trágico acidente de Brumadinho, né, em janeiro do ano passado. Que foi um marco, infelizmente, foi um marco trágico o acidente de trabalho. Foi um dos maiores acidentes da história do trabalho aqui no Brasil. Bem, a NR22 mudou, houve alguns acréscimos. A inclusão, principalmente o item 22.6.1. Ou seja, o que ele fala aqui, né? Vou resumir isso aqui, a alteração da NR22. Hoje em dia, não se permite mais eu construir áreas de recreação e áreas de convivência. O que são áreas de convivência? O que é uma área de recreação? Refeitório, né? Sala de estar, refeitório, atividade administrativa, escritório, RH, sala do contador, sala do financeiro. A parte administrativa não pode estar próximo às barragens, como aconteceu em Brumadinho. Grande parte das vítimas de Brumadinho estavam almoçando ou estavam no escritório trabalhando, né? Ou estavam na área de recreação. Hoje em dia, eu não posso mais construir próximo às barragens, né? Toda a minha área tem que ficar distante da área junçante da minha barragem. Pronto, e sim, já existia a Política Nacional de Segurança de Barragem, mas hoje em dia eu tenho que aumentar a fiscalização, né? Qualquer modificação do meu projeto, qualquer fiscalização, qualquer monitoramento tem que avisar ao Política Nacional de Segurança de Barragem, né? Só para estar ciência que quem cuida de barragem aqui no Brasil é o DNPM, que agora é a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, que são responsáveis de rejeito. Eu tenho que incluir na Política Nacional de Segurança de Barragem e emitir uma cópia para a minha SESMIC, né? Ou seja, eu averiguei minha barragem, fiz estudo geotécnico, estudo geológico,
resistência do solo, tudo. E tá tudo ok, eu tenho que enviar uma cópia para a minha SESMIT, né? Dizer que tá, guardar essa minha cópia. E emitir outra para a Política Nacional de Segurança de Barragem. Não sei se dá tempo, Itaqui, tá aqui? Itaqui? Opa, Rodrigo. Opa. Dá tempo, cara? O que tu acha? Sim, temos mais 15 minutos aqui. Eu acho que ainda deixar para pergunta, né? Então, Quer tá mostrar ok. alguns Então. dados estatísticos que trabalham? Pode mostrar assim só superficialmente aí mais para o pessoal ver, né? Tá bom. É um acidente aqui de... Obviamente, a mineração é enorme, né? Lá no Senai, SNAE, né, que é a classificação nacional de empresa, cada empresa é classificada por seu segmento, né? Essa tabela é útil quando quer classificar o risco da empresa. A mineração são várias codificações, né? São vários cenários. Tem a mineração de areia, gira, tem mineração de ferro, cobre, tem mineração de zinco, platina, urânio, material radioativo, eu tenho, enfim, alumina, fita. Eu peguei só da pedra, que é mais são os dados de trabalho computados, né, pelo INSS. 2015, 2016, 2017. Passou de quase 1.300, tem uma queda para 1.100 de acidentes de trabalhos registrados no INSS. O que condiz a extração de areia, brita e argila. Esses acidentes, a grande parte era acidente típico de trabalho, né? Acidente que ocorre dentro da empresa. Bom, em 2015 eram 1.000 e pouco, atualmente em 2017, dado mais recente, incluiu 800 e pouco. Acidente de trajeto é quando você se acidenta do caminho de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. E uma pequena fatia era relacionada a esse trabalho. Bom, isso aqui, que mostrar isso aqui, porque acontece, turma. Grande parte dos acidentes não são registrados, né? Por exemplo, a matéria aqui do portal Corrida Paraíba, 40% dos acidentes da Paraíba não são notificados, né? Creio que no Ceará deve ser a mesma coisa, em Pernambuco também, perto disso. Grande parte dos acidentes não são notificados. Ou seja, esse número oficial aqui é muito maior do que foi registrado oficialmente. Certo? Esse número aqui de 2017. De 1.100 a 1.200, isso aqui é muito maior do que foi notificado oficialmente. Grande parte dos acidentes não são notificados, né? Ou por não conhecimento do trabalhador, ou por expertise do empregador. Isso acontece muito em garantia, pequenos pedreiros do Nordeste. Ele acaba não notificando esse acidente. Ele não emite o CAT, apenas faz um acordo informal com o trabalhador, te paga uma grana e fica por isso mesmo, né? O trabalhador não sabe, não tem informação, não tem educação e fica por isso mesmo. Entendeu? Ele não fica registrado esse acidente. E também por falta de fiscalização do Ministério do Trabalho, que é o principal. Pronto, é a respeito do Ceará, né, que é o segundo estado do Nordeste com mais notificação de acidente, primeiro a Bahia, dá para puxar no âmbito estadual. Pronto, aqui é o acidente de barragens, a evolução do número de acidentes, né, de óbitos, de 100 anos para cá. Isso aqui são os 5 maiores acidentes da história dos últimos 100 anos envolvendo barragem. O acidente de Brumadinho foi o segundo maior da história de óbitos com acidente de barragem. Só perde com um acidente na Bulgária, em 66, 1966. O maior acidente da história. Brumadinho foi o segundo maior acidente da história de barragens. Um dos maiores acidentes que trabalham aqui no Brasil, já registrados. Então, é preciso, para evitar tragédias como essas, é preciso da nossa ação, né? Não só da nossa ação, mas também ter órgãos fiscalizadores, né? Não deixar a tragédia ocorrer. É preciso haver uma fiscalização antes da nossa DNPM, da ANM, órgãos do Ministério do Trabalho. É preciso que ocorra órgãos ambientais. Tem que ter uma fiscalização maior nas nossas barragens, uma vez que nosso corpo técnico está muito defasado. Há muito tempo que não tem concurso para o DNPM, não tem concurso para a ANM. Às vezes é 2, 3, 4 engenheiros de Minas para cuidar de um estado de Minas Gerais, de um estado do tamanho da Amazonas ou Pará. Então, precisa aumentar no corpo de fiscalização. Então, pessoal, encerramos essa palestra aqui.
Quem tiver mais curiosidade, acesse meu Instagram, tá aqui o endereço, e também siga lá no meu canal Momento Seguro no YouTube.